Olá! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Voltei para a gente continuar passeando pela Bíblia com Abrão. Semana passada, a gente parou naquela parte em que houve aquela batalha com os reis, lembra? E Abrão foi lá e pegou tudo do seu sobrinho Ló e daquele povo. Bom, hoje a gente vai continuar. Depois disso, o tempo passou. Abrão estava lá onde ele vivia e o Senhor apareceu para ele em visão. Eu não sei se Abrão estava meio entristecido, mas o Senhor falou com ele assim: Abrão, não tema, eu sou contigo. E Abrão falou assim: Senhor, mas eu não tenho um herdeiro, eu já tenho 99 anos, eu não tenho um filho. E o Senhor disse para ele assim: mas você terá um filho, você terá um herdeiro gerado por você. Então, Abrão acreditou no seu coração. Ele acreditou. E na palavra, no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim: fez de sair para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se a puderes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Ele fez com que Abraão fosse lá fora, olhasse para o céu e visse a quantidade de estrelas que tinha. Se ele conseguisse contar aquela quantidade de estrelas, é impossível contar o número de estrelas, né, crianças? Aquela quantidade de estrelas seria a quantidade da sua semente, dos filhos dele. E o Senhor depois fez com Abrão uma aliança e disse que uma terra chamada Canaã seria dele, da sua semente, dos seus descendentes, e que o Senhor seria o seu Deus. E Abraão creu. Abraão tinha muita fé. Tudo que o Senhor falava com ele, ele tomava para si, acreditava. E o tempo foi passando. Depois, o Senhor apareceu novamente para Abrão e disse assim: Abrão, você não será mais chamado de Abrão. A partir de hoje, o seu nome será Abraão, porque eu farei de ti pai de multidões, pai de grandes nações. E Sarai não será chamada Sarai, ela será chamada Sara, porque ela será mãe de multidões. E ele acreditou. Depois de um tempo, Abrão estava pegando um arzinho, uma fresca, na porta da sua casa, da sua tenda, né? Que, como eu falei, eles moravam em tendas. E de repente, quando ele levanta os olhos, aparece o Senhor em forma de anjos. O Senhor enviou 3
3 anjos para visitar Abrão. Por quê? O Senhor, ele não pode aparecer para ninguém, nenhum ser humano, porque nenhum ser humano ia suportar ver tamanha glória, tamanho poder do Senhor. Então, ele envia os seus mensageiros, que são os anjos. Quando Abraão olhou, Abraão saiu correndo para poder receber nessa visita tão especial. Chegou, se prostrou, né, ali diante do Senhor, na presença do Senhor, através dos anjos, e ficou muito feliz. E disse assim: não vão-se embora, permita que eu os receba. Eu vou pegar um pouco d'água, eu vou pegar pão, fiquem aqui. E eles ficaram. Abraão correu para dentro de casa, pediu para Sara fazer pão, foi lá nos seus empregados, mandou que preparassem a carne, juntou tudo, pegou leite e levou para os visitantes, né? E todo mundo comeu. Depois, o anjo falou assim: cadê Sara? Sara tá lá dentro de casa. Sim, daqui a 1 ano, o anjo falou, daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Sara estava dentro de casa, escondida, só ouvindo a conversa. E ela ouviu quando o anjo falou que ela ia ser mãe. Então, na hora, ela ficou assim, rindo, pensando assim, né? Como será? Mas como? Eu já sou velha, já vou fazer 90 anos. Meu esposo Abraão já vai fazer 100 anos. Nós somos muito velhos, e ficou rindo, né? Não acreditando no que o anjo estava falando. Enquanto isso, lá fora, na mesma hora, o anjo falou assim: por que Sara riu? Por um acaso há algo impossível para o Senhor? Então Sara saiu de lá, de dentro de casa, e foi, né, para junto deles. E disse assim: mas eu não ri. E o anjo disse: não é assim. Você riu. Eita! Pois bem, crianças. Então, nós aprendemos algumas coisas hoje com Abraão. A primeira delas é o quê? A confiança que a gente tem que ter no Senhor. Da primeira vez, o Senhor falou para Abraão assim, quando ele estava entristecido, pensando que não ia ter filho. Ele falou: você vai ter um filho vindo de você. Ele será o seu herdeiro. Então, na mesma hora, Abraão creu. Abraão guardou aquilo no coração, acreditou. E é assim que nós devemos fazer, né, crianças? Acreditar. Quando a gente pede algo para o Senhor, ou o Senhor diz que vai fazer alguma coisa, às vezes demora tanto que a gente acha que não vai acontecer. Mas o Senhor, Ele sabe aquilo que a gente está sentindo. Ele olha o nosso coração e sabe se de verdade a gente está esperando, se de verdade a gente está acreditando que Ele vai fazer. Então, pode demorar o tempo que for, crianças. O Senhor, Ele vai fazer. Nós só temos que acreditar, certo? E também, vocês perceberam que na Bíblia,
O Senhor sempre chama as pessoas pelo seu nome? Sim, algumas vezes na Bíblia aconteceu do Senhor mudar o nome das pessoas por algum motivo. Por quê? Todos os nomes têm um significado, né, para o Senhor. Então, por esse motivo, para se cumprir, né, algum propósito, o Senhor muda o nome da pessoa. Então, a gente tem que ter, crianças, muito cuidado com isso. Sabe com o quê? Apelido. Por exemplo, o meu nome é Marilene. A maioria das pessoas me chamam de Mari. E eu gosto que me chame de Mari. Não tem nenhum problema. Então, se você conhece alguém que tem um apelido carinhoso, que é chamado por aquele apelido carinhoso, e a pessoa gosta, não tem problema. Mas tem muitas pessoas maldosas que colocam apelidos feios nas pessoas, e aquela pessoa se ofende, fica magoada, entristecida com aquilo. Então, a gente não pode, se a gente sabe que a pessoa não gosta, a gente não pode ficar repetindo esse apelido que os outros chamam, né? A gente tem que prestar atenção. A gente tem que observar se aquilo está ofendendo a pessoa ou não. Caso esteja, a gente tem que chamar a pessoa pelo nome, assim como o Senhor nos chama. O Senhor não me chama de Tia Mari. O Senhor me chama de Marilene. Nós somos conhecidos pelo Senhor, pelo nosso nome, certo? E também, vocês viram que a Sara, ela mentiu. Quando ela não acreditou, ela ficou rindo dentro de casa, escondida, né? Não acreditando no que o anjo tinha falado que ela seria mãe, e ela não acreditou. Ela foi para fora e falou assim: não, eu não falei isso, eu não ri. E o anjo falou: você riu. Olha, crianças, que vergonha. Por quê? Eles são anjos, né? Eles sabem, o Senhor sabe sabia que ela estava mentindo. E é uma vergonha, né, crianças? A gente ser confrontada, ser pega na mentira. Muitas vezes a gente pode estar mentindo para a mãe, para o pai, para o irmão, para a tia, para qualquer pessoa. Mas para o Senhor, a gente não consegue esconder nada, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele sabe aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz assim escondido, ninguém vê, mas ele vê. Então a gente sempre tem que falar a verdade. E nós não devemos duvidar de Deus. Sara riu, Sara mentiu, dizendo que não falou, mas na verdade ela não acreditou. Ela achou que era impossível, ela bem velhinha e Abraão velhinho, ainda gerarem um filho. Ela não acreditou, duvidou daquilo que o Senhor estava falando. E o anjo disse assim: será que existe algo impossível para o Senhor?
Será, crianças, que existe algo impossível para o Senhor? Nós já estudamos aqui, nós já aprendemos que o Senhor foi aquele que tudo fez. Fez o céu, fez o sol, fez o mar, fez todos os animais. Com o poder da palavra, ele mandou, ordenou e tudo se criou. Olha quão poderoso é o nosso Senhor. O Senhor é aquele que, se tiver alguém doente, ele cura. Se tiver alguém morto, ele faz reviver, crianças. Por isso não tem nada que o Senhor faça, que o Senhor não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. Se você acha que no seu coraçãozinho que tem algo que é impossível, pode ter certeza que o Senhor vai fazer, o Senhor pode fazer. Às vezes as coisas demoram para acontecer para a gente acha que está demorando, sabe por quê? O relógio que o Senhor marca o tempo, sabe esse relógio? É diferente do nosso. Para o Senhor, no relógio dele, onde ele marca o tempo, 1000 anos, crianças, 1000 é como um dia. Então, para a gente pode estar demorando, para a gente pode ser impossível, mas o Senhor, ele é o Deus do impossível. Então acredite, o Senhor faz tudo, tá bom? Então vou encerrar por aqui, por hoje, e na próxima semana, se o Senhor permitir, a gente continua a conhecer um pouquinho mais do nosso Abraão. Abraão! Agora sim, ele agora é o Abraão. Um beijo doce no seu coração. Deus abençoe.